e xoxoias, tudo bem com vocês, meus amores? Gente, seguinte, hoje eu não tinha uma proposta exata de vídeo para trazer para vocês e eu resolvi trazer um Maquia e Fala, um Maquia e bate-papo com vocês, para vocês opinarem, para vocês darem as suas versões, para vocês conversarem comigo, darem as suas opiniões. Vamos conversar, vamos bater papo, vamos debater aí nos comentários de forma saudável, tá? Quem não debater de forma saudável vai levar um bloco e vou excluir, obviamente, os comentários. Ai, gente, olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Não sei quem tem Facebook aí de vocês. Eu tenho Facebook há mais de 8 anos. Tava vendo hoje nas minhas lembranças. Faz mais de 8 anos. Deixa eu aumentar essa luz, peraí. Gente, tô uma coisa de Deus. Eu tava vendo nas minhas lembranças. Vou usar o Avon Care, tá? Para hidratar minha pele tá limpa, um pouquinho prejudicada, mas tá limpa. Tava vendo as lembranças do Facebook, muitas coisas mudaram e aconteceram nesses 8 anos que eu tenho essa rede social. E eu lembro que no início eu usava muito a rede social, tanto eu quanto as pessoas, para postar foto, para postar, não debate, sabe? Para postar frases de efeito, poemas. Sabe, fazer compartilhamento de coisas legais, alguns vídeos bem legais. E hoje a gente só vê o que no Facebook, meu Deus? A gente vê o que, gente? Debate o dia inteiro. Quem é melhor que ninguém? Quem faz a coisa melhor do que o outro? É uma disputa de ego, né? Eu fico assim, abismada realmente com pessoas que eu acreditava serem super sensatas, assim, a vida inteira. Não que as pessoas não podem ser insensatas, todo mundo tem seu direito de ser quem você quiser, né? Inclusive insensato também, porque todo mundo é insensato numa fase da vida, ou num posicionamento, ou numa crítica, enfim, ou no achismo, né? Que as pessoas podem ser quem elas quiserem ser e fazerem o que elas quiserem fazer das suas vidas, desde que aquilo não prejudique um outro ser humano. Eu preciso passar alguma coisa na cara, pera. Da RK by Kiss, aquele que eu sempre mostro por aqui. Eu vou, inclusive, comprar outro, porque, nossa, eu passei muito desse lado. Deixa eu passar mais aqui no nariz e aqui nas linhas. Eu voltei com um pouco das alergias, gente, mas eu não usei a base de novo, tá? É porque eu parei de cuidar mesmo. Fiquei uns 2 dias sem passar uma pomada, então parei de cuidar um pouquinho. Cara, bem complicado esse tipo de situação, sabe? A gente costuma respeitar, querer respeito, mas eu vejo muita hipocrisia também da parte de muita gente que pede respeito em algumas coisas e não consegue, no mínimo, fazer o mesmo, respeitar outra pessoa, né? Eu acho que às vezes as pessoas elas têm um estereótipo de pensamento que não faz parte do mundo real. Gente, eu vou usar a base Fios da Ruby Rose, tá? Eu acredito que exista muita diferença ainda entre as pessoas. Isso não deveria ser uma coisa existente hoje, sabe? As pessoas precisam se entender mais, ter mais sororidade realmente, mais solidariedade entre mulheres, mas, enfim, ter um pouquinho mais de responsabilidade sobre as palavras dela na vida das pessoas. Vou falar sobre um assunto um pouco aleatório, mas enfim, eu tava vendo ontem as redes sociais e vi o Vitor Hugo do BBB falando, ele não, né, na verdade não foi ele que eu vi, né, foi a Gisele Bicalho, que foi a participante também do Big Brother, e que, cara, tipo, sabe, real pra mim, o que as pessoas estão fazendo é uma monstruosidade. Tem pessoas lá dentro que erraram de uma forma muito mais agressiva. E eu acredito que as pessoas não dão ênfase nisso. E estão cancelando um cara que nunca fez nada pra ninguém. Dentro do jogo, realmente foi uma pessoa muito dividida, uma pessoa que atendia somente pelos próprios interesses, mas ele não tá errado, porque todo mundo ali agiu assim. Ninguém dava nada de mão beijada pra ninguém ali, apesar de ser sempre os grupinhos. Mas eu acredito, cara, que fica difícil desse jeito, sabe? Eu acredito que fica difícil desse jeito. Eu acredito que as pessoas precisam entender que aquilo era um jogo, acabou, sabe? Ele tá bem agora, tá com a família dele. E a Gisele tava falando que ele não consegue nem sair na rua porque as pessoas praticam bullying com ele, porque as pessoas cancelaram ele de uma forma que parece que realmente o que ele tá fazendo é uma monstruosidade. Sendo que o que ele fez não teve nem comparação com o que os meninos da casa fizeram, né? Falando sobre o machismo, né? Sobre
aquela palhaçada que eles fizeram lá no início, que as meninas foram tirar satisfação, enfim. Bem complicado, bem difícil. Gente, olha só como tá feio isso aqui, ó. E a Vult não entrou em contato comigo ainda. Eu passei base, ó, essa base de alta cobertura. Vocês conhecem Ruby Rose. E não cobriu. As pessoas têm que ter um pouco mais de empatia. Eu vejo muita gente fazendo, como diz, a hipocrisia do discurso do Setembro Amarelo. A hipocrisia do discurso de sororidade, solidariedade, amor ao próximo. E indo na página de um cara que realmente não fez nada demais. Foi um pouco contraditório no jogo, mas isso é normal. Todas as pessoas têm o direito de errar. E no final das contas fizeram isso com o cara, né? Cancelaram ele de uma forma ridícula e estão fazendo uma coisa horrenda com ele, que é tratando ele da pior forma possível, sabe? Tratando ele como se ele fosse um bicho, sendo que ele nunca prejudicou ninguém além de si próprio ali dentro, porque quem saiu, inclusive, foi ele, né? Eu não vou fazer uma maquiagem muito forte hoje não, tá? Inclusive, eu já vou vir até com contorno em pó, porque eu quero só conversar com vocês. Vamos mudar de assunto, vamos falar sobre coronavírus. Coronavirus is real! Coronavirus! This is real! Vou passar o pó da Ruby Rose, aquela paleta de 9 tons de pó da Ruby Rose. Vocês sabem qual que é, né? Vou dar umas batidinhas assim pra ela pigmentar bem. E já vou vir esfumando em seguida. Gente, o que eu tô vendo de contradição na internet? Contradição não. De teoria da conspiração na internet por conta desse coronavírus. E, inclusive, eu vou falar pra vocês que eu até tive algumas teorias da conspiração na minha cabeça sobre o corona. Eu já cheguei a achar que isso era um plano governamental de pessoas riquíssimas, dos caras que tem o maior... Olha só onde chega a mente da pessoa humana em quarentena. Chega a pensar coisas abusadas, abusivas, absurdas. Cheguei a pensar que isso era um plano de governo dos maiores, dos grandões, contra a humanidade. Eu já vi teorias do coronavírus dizendo que o coronavírus era um vírus comunista. What the fuck? Nossa, esse papo hoje, minha filha, eu tô com retenção de líquido. Só Jesus na causa desse papel, hein? Gente, é muita coisa. Eu acho muito engraçado as teorias que tem. A guerra política que isso se tornou, né? Porque era para ser um vírus e ser muito cuidado. E era para ser uma coisa. Na verdade, assim, o que a gente deveria ter feito, né? O Brasil, os governantes, Bolsonaro, quem mora em São Paulo aí tem o Dória de governante. A gente deveria fazer o quê? A gente deveria simplesmente se cuidar, né? E eles deveriam apoiar o cuidado. Aí muita gente fica falando que o Dória tá apoiando o cuidado. Gente, pelo amor de Deus, né? Enfim, eu vou reforçar bem o meu contorno. Eu quero deixar ele marcado para na hora que eu vir com o pó não tirar muito, sabe? E marcar já o nariz com o chanfrando o pincel na frente assim, ó. Fazendo, repetindo o mesmo processo com a cabeça. Mas aqui tá bem marcado e é assim que eu quero deixar por enquanto, porque eu vou vir com pó, isso aqui tudo vai melhorar. Enfim, eu acho que os governantes deviam ter um pouquinho mais de empatia, um pouquinho mais de solidariedade com as pessoas, que esses R$600 aí também, esse auxílio emergencial tá uma palhaçada do caralho. Absurdo, tá tudo. Um brush velhinho, que é o único que eu achei aqui. Tô achando, eu vou passar esse aqui que é da Fascinatos, enquanto a gente vai conversando mais. Gente, assim, olha, sinceramente, às vezes eu acordo, eu imagino quem tem crise de ansiedade. Eu tenho, mas não é muita. Não é crise de ansiedade, na verdade. É porque eu sou uma pessoa com muitos senso de justiça, né? Então, assim, eu não consigo ver essas coisas e não discutir com quem tá pensando meio que ao contrário, né? Eu não consigo ver isso de uma forma natural, igual as pessoas estão vendo. Não consigo. Porque, pra mim, isso tudo é culpa dos governadores. As mortes da Itália, as mortes da Europa, as mortes da China, é tudo, as mortes no Brasil, inclusive, né? São tudo culpa de governador, são tudo culpa de governantes, são tudo culpa de presidente. São pessoas que, ao invés de correrem contra o tempo para falar com a ciência, para ir fazer a cura, para resolver sobre remédios, para resolver sobre vacina, porque a gente tem dinheiro
dinheiro pra isso, o mundo tem capital pra isso, porra. Estados Unidos é a primeira potência mundial, como que o cara não tem dinheiro pra enfrentar uma crise? Como que o cara não tem suporte pra enfrentar uma crise, sabe? Isso não entra na minha cabeça, então eu penso dessa forma. Vou passar um da Playboy, tá? Enquanto a gente vai fofocando aqui. Hoje eu tô a fim de bater um papo, não queria falar sozinha. Então, já acordei assim com a boca atacada, sabe? Quando vocês acordam e vocês querem conversar? Eu tô assim hoje, eu quero conversar, eu quero falar, eu quero saber o que vocês sentem, eu quero saber o que vocês estão sentindo, porque eu não trago pauta social nesse canal, porque esse canal aqui é de maquiagem, né? Então a gente tem que conversar sobre maquiagem, porém eu acho muito importante a gente se posicionar também, sabe? Eu acredito em muita coisa acontecendo, tá existindo uma guerra política muito grande. E o pior é a divisão de pessoas, que isso eu acho o pior absurdo, sabe? Por poderes, por pessoas que estão lá em cima que não tá nem aí pra gente. Essa é a real. Vocês me desculpam, mas pra mim essa é a verdadeira face do governo brasileiro, independente de quem governe. Eles não estão nem aí e nós somos apenas números, entendeu? E daí? 5.000 mortes, 6.000 mortes, e daí? Vocês entendem quando eu falo que a gente é só número? Entendeu? Todo mundo tem o seu lado, todo mundo tem o seu presidente favorito, uma pessoa que você acredite mais, uma pessoa que você dê credibilidade. Eu não julgo nenhuma pessoa que vota no fulano ou no cicrano, eu não julgo. Cada um sabe seus motivos para votar nas pessoas. Só que eu acho que a gente tá num momento de solidariedade, a gente tá num momento muito difícil, a gente tá passando por uma coisa que é todo mundo, você tá entendendo? Todo mundo tá passando por uma coisa, não tem mais rico ou mais pobre, tá todo mundo passando pela mesma coisa. A diferença é que o mais rico tem um convênio, tem um teste à prontidão, o pobre já não tem, né? Aí fica mais difícil a situação. Que aqui eu vou deixar pra fazer uma caminha pra fazer o olho. Vou fazer um olho básico também, porque eu não quero deixar esse vídeo muito longo. Apesar de querer falar bastante, que hoje eu tô com vontade de falar. E eu vou falar de uma forma bem natural, porque eu não quero ficar inventando oratória pra falar com vocês. Porque eu acredito que numa conversa, numa mesa, entre família e amigos, é assim que a gente conversa. Então é assim que eu quero conversar com vocês hoje. Eu não ia nem tirar, mas aí eu acabei passando o pincel demais pra cima. Então é melhor eu tirar. Eu vou reforçar um pouquinho mais o contorno aqui na lateral, porque já ele deu uma clareada. Sim, a gente precisa de se unir, todo mundo precisa se unir, tá todo mundo praticamente no mesmo barco. A diferença é que uns têm mais recursos e outros não têm. E a gente precisa realmente de ter mais solidariedade com o próximo. Se você puder ajudar o próximo da sua forma, ajude. Doe, ligue, sabe? Chama pra ver se tá precisando de alguma coisa. Se você não tiver recursos, peça ajuda pras pessoas, porque por mais que pareça que não, mas tem muita gente ajudando também, tá? Tem muita gente fazendo campanha para doação de alimentos, para arrecadação e doação de alimentos, né? Então isso é muito importante a gente ter nesse momento. Eu acho, assim, de uma das coisas mais bonitas que tem é a solidariedade. Eu sempre que posso ajudo as pessoas. Eu separo direto roupa dos meus filhos, roupas que eles não usam mais, e separo roupa muito velha ou muito suja, eu jogo fora, né? Eu rasgo e jogo fora, ou até queimo, já aconteceu isso. E quando eu vejo que são roupas boas que não servem mais, eu vou e chamo, dou pra pessoa, faço aquela caridade, não pra ter nada em troca, mas realmente porque é de coração. Então, façam mesmo, porque realmente, vocês acham que as pessoas precisam só de comida? Não, às vezes a pessoa não tem nem o que vestir, tá vestindo uma calça que tá na canela, entendeu? Então é muito importante a gente ter a solidariedade nesse momento de ajudar as pessoas, porque o que as pessoas estão precisando nesse momento, principalmente os mais pobres, os mais carentes, os menos favorecidos, é da ajuda da gente, tá? As pessoas que têm depressão, as pessoas que têm crise de ansiedade, elas podem procurar hoje, tem várias plataformas de pessoas, de psicólogos, que estão fazendo consultas gratuitas na internet, então isso é muito importante. A gente precisa de se unir, é um momento muito difícil. Eu nunca desacreditei do vírus, tá, gente? Mas realmente no início eu desdenhei um pouco, achei que não fosse tudo isso. Mas eu acho que isso aí aconteceu com quase todas as pessoas mesmo. Mal a gente dá uma desdenhada mesmo de uma coisa que a gente não conhece, né? Isso é muito normal. Acho que as pessoas têm que parar de dar ênfase a assuntos políticos nesse momento.
Político, gente, não tem que ser idolatrado. Político tem que ser cobrado. Você votou no Bolsonaro? Legal. Você gosta dele? Não te julgo, entendeu? Mas cobre-o, sabe? Chega e cobre o cara, porque ele tem que saber que o que ele tá fazendo aqui é trabalhar. Se a gente colocou ele lá, inclusive as pessoas que faleceram, essas quase 6 mil pessoas que morreram aqui no Brasil, né? Entre São Paulo, Manaus, o Brasil inteiro, que tem uns picos assim altíssimos, tem mortes elevadíssimas. Muitos que foram eleitores dele que acreditaram no trabalho dele. Então, assim, são pessoas que precisam cobrar os políticos. Porque se vier um próximo político, seja de qual partido for, e falar a mesma coisa, a gente precisa fazer a mesma coisa. Cobrar político não é artista, gente. A gente não pode idolatrar quem a gente coloca lá para governar o nosso país. Eu falo isso de coração. Quem me conhece sabe muito bem como que eu penso em relação à política. Teorias da conspiração, essas coisas não vão levar a gente a nada. Vão levar a gente a ter mais briga, o Brasil ter mais morte, e a gente não tem uma solução, as coisas não acontecem, não muda nada, o vírus não passa, um monte de gente desempregada. Sou total a favor do isolamento social, mas eu também sou total a volta no comércio. Então, assim, eu sou muito dividida, porque realmente eu sei que tem gente que não tem nada para comer e não tem da onde tirar dinheiro. Então, é muito complicado eu ser total contra ou a favor de alguma coisa, mas eu sou a favor dos dois. Da mesma forma que eu sou muito a favor do isolamento social para quem pode ficar em casa, para quem trabalha, eu sou a favor da volta do comércio, da volta do trabalho, da volta da fábrica, porque realmente tem pessoas que não têm nada para comer e que não têm acesso às ajudas, né? Então fica muito difícil você se posicionar de uma forma seletiva nessa fase. Sobrancelha aqui, eu sempre começo por aqui, tá, gente? Pra dar um ênfase no meu arqueado. Que a gente precisa nesse momento, né? Igual eu já falei várias vezes e vou repetir. Ter mais solidariedade, a gente precisa ter mais empatia, a gente precisa ter menos egoísmo, menos egocentrismo, pensar mais no próximo, evitar ao máximo de sair, ter contato. Eu tenho um filho que faz parte do grupo de risco, então para mim é muito complicado. Ele é bronquiasmático, ele é uma criança que ele teve problemas de saúde desde quando ele nasceu, ele ficou internado numa UTI neo, e eu vou ser sincera com vocês, para mim, eu não tenho vontade nenhuma, nunca mais na minha vida. Eu acredito que qualquer mãe com pensamento comum, né, não gosta de ver o filho nessa situação. Então, enquanto o outro é super saudável, o outro ele tem várias limitações e isso pra mim é muito dolorido, e isso pra mim é muito complicado. Então, eu acredito que a gente precisa sim, agora, nesse momento, é hora de realmente ninguém soltar a mão de ninguém de uma forma distancialmente, tá? Ninguém pode soltar a mão de ninguém neste momento, porque a gente precisa de solidariedade e empatia. Eu vou só arrumar aqui essa sobrancelha que eu marquei aqui sem querer. Essa sobrancelha buga, me dá nervoso. Só você que buga, né, filha? Você se acha rainha, você se acha que precisa de atenção aqui, né, linda? Né? Linda, maravilhosa, sem graça, de base assim pra clarear. Eu adoro fazer isso, acho que fica bonito. Todo dia eu apareço lá no meu Instagram falando sobre alguma pauta social, porque eu já falei que eu acho isso muito importante, mas eu não vejo tanta necessidade de falar aqui no YouTube. Mas agora eu comecei a ver, porque eu vi que tem muita coisa acontecendo e que são coisas, assim, pra mim, absurdas. Eu vou passar um marronzinho aqui no canto externo e já vou dando uma esfumada, tá? Não vou dar ênfase na cor, não. Eu já vou vir aqui bem marronzinho. Ele é um pouquinho mais quente, um pouquinho mais frio, mas eu gostei dele, acho ele bonito. Eu acho muito importante a gente discutir sobre essas coisas que estão acontecendo, porque muitas vezes os vídeos são muito roteirizados e eu não vim com roteiro nenhum, eu vim com vontade de conversar, né? Você pensa sobre a governabilidade do nosso país e dos outros países também? O que você tá achando sobre o fato dessa abertura de covas que tá acontecendo? Tem muita cova, né? Tem muito... tá amedrontando muita gente. Essa quantia de covas que estão sendo compradas, essas câmeras geladas aí, que eu não sei o nome, que são para manter os corpos, né? Enquanto não dá tempo de... enquanto não aparece um local para enterrar. Isso é muito estranho, isso é muito amedrontador.
E por isso ser muito amedrontador, a gente precisa realmente de conversar. Eu acho realmente um exagero, eu acho que a mídia não pode ficar assustando a gente dessa forma. Eu acredito que eles assustem demais a gente. Eu acredito que eles estão fazendo um bacanal em cima de um vírus, realmente. Vocês vão me desculpar, mas isso não é Globo, né? Pra não falar que eu sou, ai, você é contra a Globo, não. É todas as emissoras estão fazendo um bacanal real em cima desse coronavírus. E é uma querendo ganhar mais atenção que a outra. E eu acho que a gente precisa só se juntar pra ficar em casa e ficar bem. Eu vou usar esse aqui, olha, douradinho, tá vendo? Esse aqui, ó. Ele é bem bonito, ó, e bem pigmentado. Eu gosto bastante dele. Vou usar ele no começo do olho, só pra me dar um pouquinho de ponto de iluminação. Fiz um marronzinho esfumado aqui. Passar um pouco dele pra esfumar. Não vou fazer nada muito elaborado, igual eu já falei pra vocês, que é uma maquiagem mais simples, tá? Enfim, gente, é muito complicado, sabe? A gente conversar sobre esse assunto, porque cada pessoa realmente tem uma posicionamento sobre esse assunto. Eu conheço pessoas que não acreditam no coronavírus. Eu conheço pessoas que não acreditam, que acham que isso é uma jogada política, pode até ser, mas é uma jogada política que mata, né? É uma jogada política que se foi, por exemplo, ai meu Deus, quase que eu mancho a minha sombra, que se foi coisa da China, igual muitas pessoas falam que se foi coisa da China, foi uma coisa muito, muito triste, né? E tá morrendo gente por conta dessa jogada política, se a gente for parar pra pensar. Então é muito complicado se posicionar referente a isso agora, né? Eu vou passar a bruma. Eu vou passar uma bruminha da Fenda, tá? Vou mostrar pra vocês aqui. Então ficar de olho fechado assim pra não manchar a sombra, como eu acabei de passar. Eu gosto de passar ela quando eu passo cintilante, porque ela fica bem pigmentada. Tá, já volto com ela seca. E voltei já com o delineado pronto, porque, não sei, fiquei nervosa, não tinha mais assunto, queria pensar em alguma coisa pra falar e no momento saiu da minha cabeça. Sabe quando as coisas voam na sua cabeça? Esse iluminador da Uni, tá até com preço aqui, 15 conto. Eu achei ele tão bonito, esse iluminador. Ele tem um tom de rosa... Tem um tom de rosa aqui, ó, rosadinho. Tem um champanhe, um dourado, um mais bronzer. Eu acho coisa mais fofa. Vou passar todos de uma vez, porque eu sou dessas. Vamos estourar esse iluminador aqui. Olha que lindo que ele é. Eu achei maravilhoso. Ai, galera, sabe, assim, eu fico pensando que a gente, às vezes, o ser humano tá tão difícil, as pessoas estão desejando tão mal pros outros... Tanta coisa acontecendo. Quem viu aquele caso lá da Isis Helena? Vocês viram que absurdo? O que aconteceu com aquela menina? A própria mãe, sabe? Além de ser um negócio da própria mãe, também tudo que acontece, sabe? Todos os fatos no mundo, assim, cara, é muito complicado. Gente, se você não se inscreveu no canal ainda, pelo amor de Deus, se inscreve nesse canal, tá? Se inscreve nesse canal, eu quero crescer nesse canal aqui do YouTube. Colocar esse cílios postiço aqui bem grande, que a gente tá com um olhinho básico. Esse aqui é da Hello Mini, tá? Vou colocar pra secar e já vem com ele aplicado. Marcado esse iluminador, eu achei, né? Acho que eu deixei ele muito flocadinho, assim. Vou passar o dedo pra diminuir um pouco esse efeito de... Parece que tá em cima dos poros, estranho. Vou passar um batonzinho, vou passar esse batom mate aqui, ele é bem escuro. Vamos ver se vai ficar bom. Faz tempo que eu não faço um bocão pra vocês. O olho tá assim, o cílio tá com a palhaçada aqui com a minha cara. Olha que bonito que ele é. Eu acho ele lindo, esse batom. Mas eu nunca consigo usar. Ele parece que ele é meio acinzentado, assim. Eu não sei explicar o tom dele, mas eu acho ele muito bonito. É isso, gente. Eu acabei a maquiagem, tá? Acabei a maquiagem. Estou belíssima, pronta para a próxima. E eu vim conversar com vocês mesmo. Quero que vocês entendam esse vídeo como realmente um vídeo de bate-papo entre amigas, porque é assim que a gente faz quando a gente se junta, né? E infelizmente a gente não pode mais se juntar por enquanto, por conta até passar aí corona. E a gente precisa se juntar para conversar um pouco mais sobre isso, fazer discussões óbvias, coisas bestas. Eu não tô com oratória, não tô com roteiro para falar nada com vocês aqui. Então, tudo sim, isso veio da minha cabeça. Um pouco de desabafo também, que a gente precisa realmente ter um pouco mais de solidariedade, de ajuda, de retorno, enfim.
Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês conversem comigo. O que vocês acham? Vocês acham que tem alguma teoria da conspiração sobre o corona? Conta pra mim aí o que vocês acham. O que vocês estão achando do governo, do Bolsonaro, do Dória, do Bruno Covas, do governo da sua cidade, do governo do seu estado? O que eles estão fazendo para ajudar as pessoas? Conversem, deixe tudo aqui pra mim, que eu quero saber de tudo, eu quero ter informações, eu quero falar sobre isso. E eu quero trazer mais uma fala aqui pra vocês. Eu espero que vocês gostem. Um grande beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Não esqueça de se inscrever e deixar o joinha aqui. Vou deixar meu Instagram, as minhas redes sociais, tudo aqui no box de descrições, tá bom? Um grande beijo pra vocês e até o próximo vídeo.